Olá, muito boa noite a todas e todos. Vocês me escutam bem? Façam um sinalzinho positivo se sim. Ótimo. Então, bem-vindas, bem-vindos. Esse é o nosso nono encontro aberto, que a gente vem fazendo semanalmente às segundas-feiras à noite, no contexto aí da Covid-19, refletindo sobre como mindfulness e as práticas e reflexões associadas a mindfulness podem nos ajudar a atravessar esse momento difícil, complexo que a gente vem vivendo. E hoje nós vamos ter uma reflexão, uma conversa muito interessante, muito propositiva, com o professor João Romero. O professor João é professor da UFMG, de Economia. Ele aceitou um convite aqui. Muito obrigado, João, por você ter tão gentilmente, tão generosamente aceitado o nosso convite de vir bater um papo conosco e conversar sobre uma reflexão, né? Como a gente pode pensar numa com economia que seja mais consciente, quais são as possibilidades e os desafios associados a isso. Então, quero te dar as boas-vindas e te passar a palavra também para você dar um alô aí para o pessoal que já está conosco. Bom, Paulo, obrigado, né, pelo convite aí para essa reflexão, né? Espero pelo desafio, na verdade, né, que essa proposta que você me fez são questões bem complexas, né, e que, na verdade, muitas vezes nós economistas não pensamos nesses termos, né? Então foi um desafio, né? Assim, foi bem interessante pensar nessas possibilidades e trazer algumas reflexões aí, né, para tentar instigar algumas questões aí nas pessoas aí, nos demais que acompanham aí esse debate. Espero que seja bacana, que todos possam aproveitar. Obrigado pelo convite de novo. Obrigado a você por estar aí conosco. Bom, a gente, como de costume, começa com uma breve prática. Então, antes de refletirmos, antes de conversarmos, vamos nos assentar, vamos nos assumir, né, assim, o espaço do nosso corpo, habitar o nosso corpo com a presença, com a consciência. Então, vou convidar vocês a encontrar uma posição que seja confortável, ao mesmo tempo estável, para a gente passar os próximos poucos minutos com uma prática breve de mindfulness. Então, vou convidá-las e convidá-los a fechar os olhos por alguns instantes. Então, num primeiro momento, simplesmente se dar conta dos estímulos que chegam até vocês nesse momento, no ambiente em que vocês se encontram. Estímulos sonoros, temperatura, contato com o assento, com as roupas. Se dando conta de que nesse momento você está aí, onde está. E dirigindo então a atenção ao corpo, você pode sentir os pés, a sola dos pés, peito dos pés. Então procurar sentir desde
a ponta dos pés até a cabeça do fêmur de cada uma das pernas, passando pela canela, pelo joelho, pela coxa. Sensação de toda essa parte inferior do corpo. Preenchendo essa parte do corpo com a sua presença, através da observação das sensações. Inclua a pelve, região abdominal, as costas, o tórax, sensação da região dos ombros, e pouco a pouco vai incluindo braços, antebraços, mãos, e os dedos das mãos. Sensação da região do pescoço, do couro cabeludo, testa, região dos olhos, nariz, lábios, todo o rosto, toda a cabeça, sensação global de todo o corpo. Nesse momento você habita o corpo com a atenção, com a presença, como alguém que chega em casa, acende a luz, toma assento. Desse lugar de atenção corporificada, ancorada no agora, no momento, eu convido você a trazer à sua tela mental algumas das suas mais importantes aspirações na vida. O que você aspira para si mesmo, para sua família,
para a comunidade onde você vive, sua sociedade. Se fosse possível imaginar um contexto muito favorável que atendesse às suas mais altas aspirações, que contexto seria esse? Tome um tempo se dedicando a dirigir sua atenção a essa reflexão de quais são suas aspirações, como seria viver um mundo onde essas aspirações pudessem ser atingidas. Como seriam as relações familiares, como seriam as relações de moradia, de transporte, de alimentação, de trabalho, de segurança, de trocas. Que valores estariam presentes de forma natural, sendo vividos por você e pelas pessoas em geral. Que tipo de conflitos poderiam surgir nesse contexto onde suas aspirações estão contempladas? Como esses conflitos seriam endereçados? Se permita projetar em sua tela mental essa ideia de um mundo onde suas aspirações estão contempladas. Então, permita que essas imagens, essas ideias, esses pensamentos, eventualmente qualquer tipo de registro emocional, da mesma forma como foram convocados, que eles possam passar, voltando a sua atenção novamente ao corpo, sentado sobre a cadeira ou almofada, respirando,
aqui, nesse espaço, agora, nesse momento. Para concluir essa prática, você pode respirar fundo 1 ou 2 vezes, de forma consciente. Então, quando desejar, abre os olhos e conclua essa breve prática. Muito bem. Coisinha aqui. Vou convidar o pessoal que está com o vídeo desligado para ligar o vídeo, para a gente poder ter a sensação aqui de comunidade, estarmos juntos. Obrigado. Muito bem. Então, João, a gente, antes mesmo dessa situação da pandemia, né, a gente já vinha enfrentando uma série de desafios. Acho que em toda a história humana, desafios estiveram presentes, obviamente, mas nos últimos anos, nas últimas décadas, várias questões relacionadas ao campo da economia, das relações sociais que derivam da economia, estavam postas, né? As relações entre países, relações internas dentro do nosso próprio país, questões relacionadas ao trabalho, ao emprego, as relações entre as classes. E eu queria começar esse bate-papo te perguntando se, na sua perspectiva, na sua visão, o modelo no qual a gente está assentado, do ponto de vista de organização econômica, é um modelo sustentável, um modelo que a gente consegue seguir caminhando com ele, ou você vê que já havia indicações da necessidade de mudanças significativas, e se agora com essa situação aí global da crise com a pandemia, essas questões têm algum tipo de agravamento ou não, né? Então, acho que a gente poderia começar um pouco com essa reflexão de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos, talvez, né? E pensando em possibilidades, como é o tema do nosso encontro de hoje, para onde poderíamos ir a partir de uma reflexão, de uma relação mais consciente, né, no que se refere à construção das estruturas econômicas e das relações econômicas. Então, fica à vontade para nos brindar aí com suas reflexões e um bom encontro para todos nós. Bom, ok. Obrigado de novo, Paulo, aí, pelo convite, né? E o desafio aí de pensar sobre esses temas, né? De onde viemos, né? Para onde vamos, né? São perguntas bem complexas, né? Nos últimos anos, né? O sistema econômico, né? Mundial, assim, né? Estava passando por algumas transformações, né? A partir da década de 90, avanço na verdade desde antes, mas aumentou na década de 90, avanço da globalização, de integração, né, dos mercados, do mundo, e que culminou, né, numa crise financeira de 2007, 2008, e gerou, né, talvez a grande questão do momento aí, que seja a questão do aquecimento global, né, e da necessidade de uma mudança de
de padrão de produção e de repensar como que o homem se relaciona aí com o meio ambiente, né? A grande questão do momento hoje, né, além da questão da pandemia, é essa questão ambiental, né? Além de outras questões sociais que sempre tiveram presentes na discussão, né, de desigualdade, e que também voltou ao debate, né, nos últimos anos, por causa de um livro importante do Piketty, não sei se alguém conhece aqui, um economista francês, que mostrou que a desigualdade nos últimos anos tem aumentado muito, né, a desigualdade de renda e de riqueza. E isso despertou, né, retomou essa discussão sobre desigualdade, uma vez que se tinha uma visão, né, e até a década de 70, 80, você tinha um processo de desenvolvimento, sobretudo nos países mais desenvolvidos, né, de maior inclusão e a desigualdade de renda caindo, com uma melhora do padrão de consumo, da qualidade de vida das pessoas, né. Então, dado esse panorama geral, né, a grande questão que está acontecendo agora, né, assim, de um ponto de vista com esse problema do aquecimento global, né, tem gerado uma reflexão de alternativas e não tem uma resposta ainda muito clara para isso, né? Você enfrenta problemas de coordenação internacional, né? Porque não adianta um país só fazer um esforço, né? Tem que ser um esforço de todos os países, até por uma questão de competição, né? Dado que na estrutura capitalista, se um país, por exemplo, introduz alguma regulação, alguma restrição, o produto dele vai ficar mais caro, ele vai perder o mercado, né? Então tem que ser uma coisa orquestrada no mundo inteiro, que não é nem um pouco simples, né? Mas, então, a grande questão talvez seja a ausência de alternativas muito bem construídas, né? Não há perspectivas de grandes mudanças, né? Igual houve, né, logo depois da Revolução Industrial, né, que você tem as revoluções comunistas e tentando mudar o sistema completamente, né, introduzir uma outra forma de organização da sociedade, né? Então, hoje você não tem, eu pelo menos não conheço em vista uma alternativa dessas. O que faz a gente pensar, né, será que é isso mesmo? Será que a gente precisa só de alguns ajustes aí no nosso sistema? Ou será que seriam necessárias realmente mudanças maiores, né? Levando em consideração o que já houve de tentativas e erros aí ao longo da história, né? Então, o que eu tinha pensado em falar aqui um pouco hoje, né, trazer algumas reflexões, né, sobre, partindo desse tema amplo, né, de possibilidades e desafios para a construção de uma economia consciente, né, é tentar pensar alguns conceitos e algumas perspectivas, né, e a primeira questão que surge é o que seria, né, uma economia consciente, né, essa relação da consciência com a economia, e aí depois passar para a discussão dos desafios e possibilidades, né. Bom, mas consciência e economia, né? Como eu disse logo na apresentação do Paulo, esse não é um tema que os economistas usualmente discutem, né? A economia ela é uma ciência nova, né? Ela surgiu ali no final de 1700, 1800, né? Na verdade, já tinham estudos de economia, de temas relacionados à economia, mas é considerado que o pai da economia é o Adam Smith, né? Em geral, a visão usual. E então, ela na verdade começa vindo da filosofia, com algumas questões filosóficas que extrapolam para a economia. E aí hoje em dia ela já está num nível muito mais especializado, muito mais técnico, né? Onde a gente fica mais pensando mecanismos, né? Como que a gente vai gerar o desenvolvimento, gerar a distribuição de renda, qual que é a forma mais eficiente de gerar alguns resultados, né? Então, ela caminhou para uma especialização que é natural, né? Essas discussões mais filosóficas, digamos assim, relacionadas à consciência, por exemplo,
ficaram para trás, né? Então, para entrar nesse debate, eu acho que é praticamente impossível, né, não resgatar alguns dos economistas mais clássicos, né, os primeiros economistas, né, que trabalhavam mais com o tema, né? Então, o que seria, então, uma economia consciente, né? A interpretação usual, quando a gente fala, né, de consciência econômica, na verdade, são duas, né? Você tem, por um lado, uma visão de consciência social, né, relacionada à questão de distribuição de renda, e hoje você tem um movimento de consciência social associada ao preço justo, né? Então, é você pagar o preço justo dentro da cadeia de produção de um produto, né? Não explorar o pequeno produtor, né? Então, valorizar o pequeno produtor, a economia local. Então, esse é um movimento, né, de consciência social, e um outro de consciência ambiental, como eu falei, né? Que é relacionado a isso, né? Tentar produzir de forma a degradar o mínimo possível o meio ambiente, né? Ou reduzir emissões e coisas do tipo, né? Então, esses eu acho que são os, digamos, os pontos fundamentais aí, assim, o mais comum se a gente fosse pensar em consciência econômica, né? Bom, já fica claro que são concepções bem restritas de consciência, né, dentro da economia. E ambas essas abordagens, elas dependem da renda, né, e da distribuição dessa renda, né? Eu pagar um preço justo, eu ter consciência com um pequeno produtor, depende de eu ter renda para pagar por esse produto, né? Se eu for muito pobre, eu não vou ter condição de fazer isso, né? Eu vou ter que procurar o produto mais barato, porque é o que eu tenho condição de comprar, né? Da mesma forma, a consciência ambiental, né? Em geral, os produtos ambientalmente mais limpos, né, mais verdes, e eles têm um custo maior. Então, eu preciso ter uma renda maior para pagar por esse produto, né? Então, você tem uma relação muito clara, muito direta aí entre esses dois tipos de consciência e o nível de renda que as pessoas têm para poder pagar por isso, né? Então, por exemplo, a Alemanha é muito famosa por ter, né, ser grande consciência social e ambiental e prezar por isso, mas sendo um dos países mais ricos do mundo, é mais fácil, né, você pensar por esse motivo, por essas questões, né, prezar por essas questões. Quando se trata de um país pobre, ele não pode se dar o luxo de fazer isso, né? Então, isso me leva a outras questões, né? Bom, dito isso, nessa interpretação usual, então o que seria a consciência, né? Se a gente fosse pensar um conceito mais amplo, né, de consciência econômica, né? Consciência relacionada à economia, né? Então, a consciência, a forma de pensar, é uma consciência dos indivíduos, né? Cada um vai ter a sua consciência, né? Dentro da economia, né, vindo da filosofia, a consciência ela é o oposto, em geral, da alienação. O conceito de alienação surge na filosofia, pensando nesse movimento de entendimento da sociedade. E a alienação, o que é, né? A alienação, essa palavra, em geral, a primeira coisa que vem à nossa cabeça né, você fala assim, a pessoa é alienada, né? Ela não sabe o que está acontecendo, ou ela, né, não está por dentro das coisas, né? Mas a alienação, o que significa, né? A alienação significa não pertencer a si mesmo, né? Então, por exemplo, você compra um carro e você pegou um empréstimo, né? Seu carro está alienado, então você está usando ele, mas ele não te pertence, né? E esse conceito de alienação, sendo o oposto ali da consciência, pode ser usado para a gente entender quais são as dinâmicas da sociedade que dificultam que a gente tenha uma economia consciente. E aí, pensando num ponto de vista mais amplo, né, eu acho que a prática que o Paulo fez no começo, acho que ajudou a refletir isso, né, a mim pelo menos, né, como que seria assim, uma sociedade, né, onde os indivíduos pudessem ser completamente conscientes, né? Acho que poucas pessoas refletem sobre isso.
Bom, então isso está relacionado, né, essa alienação e a consciência estão relacionados com movimentos de emancipação, né, de se libertar dessa alienação, e aí você tem diferentes formas de alienação, né? E aí o ponto, né, a questão da consciência no final é você conseguir ter uma ação consciente na economia, com as pessoas, né, no seu trabalho e por aí vai. Bom, esse conceito de alienação, para começar a discutir ele, né, eu acho, discussão que eu acho bastante interessante vem do Marx, né? E é interessante porque o Marx, ele hoje em dia a gente, né, criou-se uma visão que associa o Marx a, criou-se não, né? Realmente era associado, né? Mas que associa muito Marx ao comunismo, mas paradoxalmente ele escreveu muito pouco sobre o comunismo, né? Ele se dedicou a entender a dinâmica do capitalismo, né? E por que isso? Né? De onde que o Marx, como eu disse, né? Não existia uma, né, economia como tal na época, né? Como que ele chegou na economia, né? Então o Marx ele era um filósofo, né? Estudava direito, que é uma das matérias iniciais, com Hegel, né? E o processo dele de vir da filosofia para a economia, parte desses estudos com Hegel, que era um filósofo alemão bastante influente, que tem uma teoria brilhante, né? Que propõe um método dialético, que ele basicamente o que ele faz no livro mais famoso dele é pegar e usar essa dialética, que é o quê? São três momentos, né? Uma afirmação, a crítica dessa afirmação e uma síntese, que é onde estariam contidos a afirmação e a crítica ao mesmo tempo, né? Então, ele mostra que o movimento da filosofia ao longo dos anos, né, desde Platão até hoje, aí, seguiria esse processo, né, esse processo dialético. Então, ele está tentando entender ali o processo da consciência e de aumento do entendimento do mundo e da essência das coisas através desse processo dialético. O Marx, como estudante de Hegel, ele conhece esse método, só que ele entende que o Hegel está equivocado em algumas das coisas, né? Para o Marx, o processo de entendimento, de emancipação e de alcance, né, da consciência não é um processo meramente no mundo, no campo das ideias, né? Então ele passa da dialética idealista de Hegel para uma dialética materialista, que é o que o Marx é mais famoso, que é o método que ele criou, né? Então, essa dialética materialista é basicamente dizer o que? Olha, a história se processa dessa forma, né? Então você tem um momento de afirmação e de crítica, e que isso vai numa espiral, né, ao longo dos anos, e a sociedade vai se desenvolvendo dessa forma, né? Então, pensar um exemplo aqui, né, por exemplo, o movimento de emancipação da mulher, né? Você tem um momento ali de afirmação do masculino, ali de opressão, né? Um segundo momento, a mulher ela vai tentar se libertar e tem um feminismo muito exacerbado, né, para tentar contrapor essa força. E aí, com o tempo, isso vai chegando numa forma que incorpora as duas coisas, né? Num entendimento mais amplo de que o feminino e o masculino existem, coexistem nas pessoas, né? Então, mas exemplos são inúmeros. Então, essa seria a visão do Marx de que o mundo material determina muitas vezes a forma de pensar, e a história ela vai acontecendo nesses movimentos dialéticos, né? Então, por que esse mundo material é importante, né? Como que o Marx chega na economia? Exatamente através dessa reflexão, né? Então, o que ele está pensando é, olha, se eu preciso entender o mundo material para eu entender os processos que estão alienando as pessoas, que estão impedindo que elas tenham consciência, eu preciso estudar a forma que a sociedade se organiza, né? E aí que ele vai estudar o capitalismo e produz lá o Capital, que é o seu livro mais famoso, né? Então, a questão aqui são os processos alienantes, né, que são autocriados ali pelo homem, que dificultam que a gente tenha uma forma de agir no mundo consciente, né? E aí, eu acho assim, né, imagino que todos aqui que praticam mindfulness aqui sintam isso, eu pelo menos sinto, né, de que o mundo, a sociedade nossa, ela nos empurra para
não ser consciente, né? É para fazer as coisas o mais rápido possível, uma forma automática, né? Então, é um homem mais ou menos transformado em máquina, né? Você tem que produzir, você tem que fazer as coisas eficientes e correr e tal, e não sobra nem tempo muito para reflexão. Bom, dito isso, né? Então, quais que são os tipos de alienação que o Marx identifica, né? Então, seriam basicamente 4, né? Você tem um tipo de alienação que é a alienação de si mesmo no pensamento, né? Que é a forma mais usual do termo, né? Quando você fala assim, a pessoa é alienada, é porque ela não está pensando, não está entendendo direito as coisas, né? Mas a alienação do pensamento é basicamente você está pensando com uma cabeça que não é sua, né? Você está pensando com as ideias de outra pessoa, né? Por aí vai. Alienação social, né? Que é à medida que você cria instituições ou cria regras, e aí você começa a agir seguindo essas regras sem ter consciência daquilo que você está fazendo, né? É claro que a sociedade precisa de regras para funcionar, mas a gente precisa de refletir, né, a respeito delas e ter consciência disso. E você tem, em terceiro lugar, a reflexão, a alienação do produto do trabalho, né, que é a característica do capitalismo lá segundo Marx, né? A gente trabalha, né, tudo que você produz, né, muitas vezes uma parte disso vai para o dono da empresa, outra parte fica com você, então parte do trabalho que você fez, que você produziu, vai para outra pessoa. Então ele é alienado, né? E a alienação talvez maior de todas, que é a alienação de si mesmo no trabalho, né? Que é o fato de que 8 horas por dia, né, a maior parte das pessoas tem que se vender integralmente para poder sobreviver, né? E aí, a questão então é quais as dinâmicas que essas coisas geram, né, na sociedade e na percepção que a gente tem da sociedade. Bom, a alienação de si mesmo com relação ao pensamento, né? Isso, na verdade, acontece de uma forma natural, né? Porque a gente tem uma necessidade de entender o mundo e de pensar e de refletir por que as coisas funcionam de um jeito. Então, essa tentativa de descrever o mundo vai criando essas visões de mundo que, na hora que a gente compra uma visão de mundo e se apega a ela, a gente pode estar se alienando e estar ficando preso a uma ideia, né? O exemplo clássico, né, que todo mundo deve conhecer, que o Marx menciona, é a importância da religião nesse processo, né? Religião é um tema complexo, né, dado que é uma questão de espiritualidade, né, maior, mas se a gente for pensar de uma forma, né, pense um charlatão, né, que cria uma igreja para poder influenciar as pessoas, né? Você seguir dogmaticamente aquilo que um sacerdote está falando, você está deixando que outra pessoa dite como você vai viver sua vida, né? Se você decidir por isso, aí é discutível em que medida isso é possível, né? É mais aceitável, né? E aí não só a religião, como tudo, né? O mercado, né? Ou qualquer ideologia, né? Que a pessoa fica presa a ela e é uma forma de alienação, né, do pensamento. Então, a grande forma de se libertar disso é o pensamento crítico, né? É tentar analisar as coisas de uma forma crítica para buscar se desalienar ou não pensar de uma forma independente, digamos assim, né? Agora, a grande questão é que isso é uma coisa que se reforça, né, que se constrói continuamente no tempo, né? À medida que eu critico uma determinada teoria, uma visão de mundo, é quase natural eu falar, olha, não, agora eu entendi, é isso aqui. E aí a tendência é se apegar a essa outra visão, né? Então esse processo de ter sempre uma visão crítica, né, você tá sempre se buscando se desalienar, é um processo bastante complicado, né? E aí isso, não vou mencionar para frente, requer uma estrutura que ajude para que isso aconteça, né?
E aí, como eu disse, a visão em geral do Marx, e aí eu acho que é bastante claro isso, né, a meu ver, é que a estrutura material condiciona a nossa forma de pensamento. Né? Então, é aquela velha frase, né, o homem é fruto do meio. Né? É claro que você pode escapar daquilo ali, isso não é uma regra geral, mas, em geral, o tipo de trabalho, a forma de socialização numa comunidade, né, isso vai determinar, em grande medida, a visão ali, né, a visão de mundo das pessoas e a forma que ela entende o mundo. Né? E não só isso, né? Muitas vezes condiciona também a visão das necessidades e dos desejos. Né? Dependendo da sociedade, se ela for uma sociedade mais desapegada de bens materiais, ela pode gerar um tipo de visão. Por outro lado, se for uma sociedade muito consumista, isso vai fazendo com que, incentivando que isso aconteça com as pessoas, né? Vai criando desejos e necessidades. E uma questão que é muito particular do capitalismo, né, que é relacionada às capacidades humanas e como que a gente explora elas, né? Tanto do ponto de vista de sentir as emoções ou de experimentar, né, os momentos da vida, né? E aí o que o Marx fala a respeito disso é que no capitalismo todos os sentidos, né, você tem uma tendência de que todos os sentidos humanos sejam substituídos pelo sentido de ter. Né? Então, o ter, a possuir uma coisa se torna ali a questão mais relevante. Né? A satisfação última, né? E que eu acho que é muito forte hoje, né? Mesmo para quem tenta não ser uma pessoa muito consumista ou por aí vai, né? Porque é assim que a sociedade funciona, né? Se a gente for pensar, a gente vai viajar e aí muitas vezes você está ali diante de um pôr do sol lindo e ao invés de você estar vivendo aquele momento e observando aquilo ali, você está pensando em tirar uma foto porque você quer ter aquele momento. Né? Você não está querendo viver aquele momento, entender o que ele está gerando, né, em você de sentimento e por aí vai. Né? Então, essa questão do ter, né, que é uma característica do capitalismo, porque o consumo é fundamental. Né? A produção sem consumo gera crises, né? É o que a gente está vendo aí hoje, por exemplo, com a epidemia. Né? Não adianta nada, ou não adiantaria nada as empresas produzirem se não tiver ninguém para consumir, né? Se não tiver ninguém saindo de casa para ir no restaurante, por aí vai. Né? Bom, então algumas reflexões aí de algumas questões de alienações relacionadas ao pensamento, né? E que estão relacionadas também com a forma que a sociedade se organiza e dos incentivos que a gente tem para se libertar ou não disso. Né? Uma outra forma de alienação, como eu disse, é a alienação social, né, nas instituições. Então, toda vida em sociedade requer leis e regras, né? Desde regras simples, né, como que lado da rua que o carro vai andar, né? Se é na direita ou se é na esquerda, né? A gente precisa disso para organizar a sociedade. Mas à medida que a gente vai criando regras, a gente vai engessando também a nossa capacidade de decisão. Né? E a gente tem regras tanto formais, que são as leis, né? Você não pode matar uma pessoa. Uma regra ótima, né? Permite que a gente viva e evite que aconteçam assassinatos ali, né? Mas, por outro lado, você tem regras informais que vão relacionadas à cultura, que vão limitando a forma da gente interagir e vão criando padrões, né? Alguns padrões bons e outros não tão saudáveis, né? Inclusive de comunicação, por exemplo. Então, como que essas instituições, essas regras formais e informais, que teoricamente são construídas pelos homens conscientemente, mas muitas vezes são inconscientemente construídas também, isso vai limitando a nossa forma de agir consciente, né? Então, supondo que tem um consenso na criação dessas regras, depois de criada, ela tem alguma força para imposição. Né? Seja uma regra formal, né? Se você matar alguém, você vai preso.
ou uma regra informal, né? Se você fizer alguma coisa que não é socialmente aceita, as pessoas vão te julgar e tem outros incentivos para que você não faça aquilo, né? Por mais que você possa achar que isso que é uma forma de ação é correta ou mais adequada. Então você tem essas formas informais de comportamento, né? Por exemplo, relacionado a relacionamentos amorosos, né? O que é o certo, né? Eu tenho que ter relacionamentos monogâmicos, né? Uma outra questão que tem surgido muito no período mais recente, né? Assim, relacionamentos de poliamor, né? Ou relacionamentos abertos e por aí vai, né? Por que isso não é permitido, né? Se as pessoas estiverem felizes ali, por que não, né? Agora, como que isso é estruturado, né? Do ponto de vista legal, inclusive, né? Se tiverem 4 pessoas morando juntas, quais são as responsabilidades legais, né? Se tiver um filho, um apartamento, né? Se você quiser criar uma comunidade onde vivam juntos ali, a estrutura dificulta que isso aconteça. Então, as instituições elas vão moldando um caminho para a gente seguir. Muitas vezes esse caminho não é o ideal, né? Hábitos e costumes, muitas vezes, né? Não é à toa que a gente tem os maus hábitos, né? São questões que a gente desenvolve, né? E muitas vezes a sociedade desenvolve. Por exemplo, né? A questão do cigarro, né? De fumar. É um hábito ruim, mas depois que foi institucionalizado, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem pouca gente que fuma, né? Na Alemanha, por exemplo, muita gente, né? Vira uma coisa socialmente aceitável, né? Você começa a ter uma pressão para isso e tal, por mais que a gente saiba que é ruim, né? Bom, então, e tem essas formas de organização que vão dificultando que a gente tenha uma ação consciente, né? E dificultam aí a nossa uma economia mais consciente, né? Então, um mecanismo de revisão dessas regras, né? Revisão constante é o ideal para que a gente possa ter sempre refletindo sobre isso e ter decisões conscientes sobre quais as regras que a gente quer adotar. E isso acontece via democracia, né? Como a gente está decidindo. Deixa eu acelerar aqui que eu estou vendo que o tempo já está passando. Tem um outro tipo de alienação, que é a alienação dos produtos do trabalho. Eu acho que não vou entrar muito nisso, mas o capitalismo ele surge da separação dos trabalhadores dos meios de produção, né? E aí, na hora que isso acontece, eu não tenho mais opção de ir aqui para a terra e plantar o que eu vou precisar para subsistir, né? A única alternativa é me vender no mercado de trabalho. Então, o capitalismo está associado com o surgimento do mercado de trabalho e esse imperativo do trabalhador de vender, se vender no mercado de trabalho para sobreviver, né? E aí, essa alienação do produto, do trabalho, à medida que o capitalista ele paga um pouco menos do que o trabalhador produz, né? Então, o fruto do trabalho do trabalhador, uma parte vai para o capitalista, e isso acaba gerando desigualdade à medida que isso vai se perpetuando e se amplificando ao longo do tempo, né? Então, a proposição do Marx é que o trabalhador ele recria essa alienação de si mesmo, né? Toda vez que ele participa disso aí, ele está reforçando o capital que oprime o trabalhador. Essa é uma visão que eu não sei se eu concordo com Marx, né? Porque o que a gente viu durante um bom tempo do capitalismo é que as condições de vida mesmo dos trabalhadores foram melhorando, né? Eles tiveram melhores condições, sobretudo nos países desenvolvidos, né? Mas estou mencionando aqui para levar tudo em consideração. Bom, e por fim a gente chega na alienação de si mesmo no trabalho, que aí é a grande questão do capitalismo, que é a alienação talvez mais fundamental, né? Que é o fato de que, a partir desse imperativo de ter que trabalhar para subsistir, o trabalho ele aparece como um martírio ali para o trabalhador para a sobrevivência, e não como uma forma de realização pessoal, né? Existem vários estudos de neurociência, né? E
economia comportamental, que mostram que os seres humanos, né, se você parar de trabalhar, se tende à depressão e por aí vai, né? Mas, ou seja, o trabalho ele é importante para os seres humanos, né? Você sente sentimento de gratificação, de participação, né? De valor pessoal, né? Mas se você está sendo obrigado a fazer uma coisa, talvez que você não queira, aí você está se alienando, né? Então, vou citar uma frase aqui de um livro do Marx, né, que chama Manuscritos Econômicos Filosóficos, onde ele fala, olha, no trabalho, ele, trabalhador, não pertence a si mesmo, mas a outro. Pertence a outro e é a perda de si mesmo, né? Então, nesse momento ali, se a gente não está fazendo, não está trabalhando com uma coisa que a gente gosta, que a gente se sente realizado, é um sentimento muito ruim, né? Então, para se libertar disso, você precisa de dar condições de escolha para as pessoas, né? O trabalho ele sempre existiu, né? Você precisa de trabalhar para produzir os meios para sobreviver. A questão é como você decide isso, né? De forma consciente, o que você quer fazer, não é nem decide, é descobre, né? Porque a gente não sabe, né? O que é, né, ser engenheiro ou ser engenheiro químico, médico até que sim, é mais conhecido. Mas como que você decide isso, isso é mais complicado, né? Bom, então, uma outra passagem que é interessante que ele fala, né? O homem faz da atividade vital o objetivo da vontade e da consciência. Possui uma atividade vital lúcida, né? Quando você está trabalhando conscientemente para produzir, né, e sobreviver do seu trabalho, mas de uma forma gratificante, né? O trabalho alienado inverte a relação, uma vez que o homem, enquanto ser lúcido, transforma a sua atividade vital, o seu ser, em simples meio da sua existência, né? Então, esse é um problema que tem que ser resolvido, a meu ver, para que a gente tenha uma economia consciente, né? Então, reconhecer que essa condição, a condição material e como que ela gera as alienações, é importante para que a gente possa transformar e ter uma sociedade, uma economia mais consciente, né? Bom, eu tinha colocado aqui também algumas coisas sobre a visão atual de desenvolvimento, né? Que tem alguns autores que têm uma discussão semelhante a essa, mas acho que eu vou passar aqui para não me estender demais. E chegar aqui finalmente, né, nos problemas, né, nos desafios que a gente tem aí hoje e as possibilidades, né? Bom, quais que são os problemas, né? Como eu disse, na minha visão, o capitalismo ele gerou diversos benefícios, né? Ele melhora, à medida que ele melhora, aumenta a produção, ele melhora a condição de vida da maior parte da população mundial, né? Permite diversificação do consumo, que a gente tenha acesso a mais bens, né? Isso, se a gente for comparar, né? Mesmo num país pobre hoje, se a gente for comparar com a Idade Média, né, as condições de vida hoje são muito melhores. Então, dada esses benefícios da forma que o sistema é organizado, o que precisaria ser mudado e quais são os problemas, né? Então, um primeiro problema importante são o problema das crises e do desemprego que são relacionados ali ao capitalismo e inerentes ao capitalismo, né? E o Marx, parte do trabalho dele, mostra isso, e até hoje a gente tem diversos estudos, né, de outros economistas sobre crises financeiras, e por aí vai, né? E toda vez que tem uma crise, tem desemprego, e aí você reforça aquela questão do imperativo do trabalho, né, da pessoa ter que trabalhar com algo que ela não quer, né? Por outro lado, de não ter tempo de refletir e ter uma ação consciente. Além disso, você tem um movimento de concentração da renda, que é aquilo que eu falei que o Piketty observou nos últimos anos, né? Ao contrário da economia está reduzindo a desigualdade, a desigualdade de renda e a concentração de renda tiveram aumentando nos últimos anos, né? Então você tem uma piora desse quadro, né? Que é um outro problema, né? À medida, uma vez que a gente tem uma parcela grande da população mundial que ainda é pobre, sem condição de vida suficiente, e alguma parcela que é multibilionária, que nunca vai ser capaz de gastar as fortunas que tem, né? Uma outra questão que é a competição exacerbada, né? Que a gente tem uma situação onde algumas pessoas trabalham muito
e outras pessoas estão desempregadas na mesma sociedade, né? E uma competição exacerbada que faz com que a gente esteja nessa correria todo dia, o tempo inteiro, e não tenha tempo de parar para refletir, né? E, por fim, uma dificuldade de coordenação, né? Como eu disse, tem que ser um movimento internacional. Se, por exemplo, o Brasil implementar uma política de, olha, agora a gente vai ter só vai permitir jornadas de trabalho de 4 horas. O que acontece é que nossos produtos vão ficar muito caros em relação aos produtos de outros países, né? Produtos, sei lá, do Vietnã, onde você tem jornada de trabalho de 10 horas, e aí a nossa renda vai acabar caindo, né? E aí, como eu disse, né, a renda, à medida que ela cai, a gente perde capacidade de decisão, que é a questão fundamental ali, né? E tem alguns outros problemas não relacionados ao capitalismo, mas que são atuais, que é o problema da crise da democracia que a gente vive hoje, né? Da disfuncionalidade da democracia e das formas de decisão e de participação das pessoas, né, na sociedade, na política. E uma outra questão tecnológica, que é a revolução da inteligência artificial, né, que está ameaçando reduzir os empregos, né? Isso já está muito forte na Europa, né? E está despertando uma reflexão de quais as alternativas, como lidar com isso, né? Mesmo empregos muito qualificados que estão ameaçados de serem destruídos, né? Porque vão ser substituídos por máquinas, né? Então, esses são os principais problemas e os desafios atuais para tentar resolver todos esses problemas da alienação aí que eu mencionei, que vários deles ainda estão presentes, né, em níveis diferentes, e ainda tem esses outros novos que estão chegando, né? As possibilidades, né, então a emancipação, né, é possível, né, uma vida consciente, um trabalho consciente, e na minha visão, sim, né, eu sou otimista, apesar do momento complexo que a gente vive, né, especialmente aqui no Brasil, mas eu acho que há possibilidades, né? Do ponto de vista da emancipação do pensamento, a forma mais clara de lidar com isso é através de reformas na educação, né? A nossa educação hoje, no Brasil, sobretudo, ainda é muito produtivista, né? Você tem que aprender uma técnica, porque é a técnica que você vai usar para produzir, que você vai usar para trabalhar. E muito pouco focada no desenvolvimento da crítica, né, e dessas outras capacidades humanas, né? Então, por exemplo, o mindfulness, né, que é uma ferramenta, a meu ver, importantíssima de autoconhecimento, né? Por que as pessoas não estão... por que isso não é uma prática generalizada, né? Esperamos que se generalize, né, para que a gente possa refletir mais sobre isso. Porque a questão é como atingir essa consciência, né? Consciência do indivíduo, né, de perceber as suas emoções e suas capacidades, a consciência social, né, de como o indivíduo interage com os outros e como que a sociedade, né, as pessoas vivem em sociedade, por aí vai. E consciência ambiental também, de como a gente se relaciona com o meio ambiente, né? Se a gente destruir o meio ambiente, a gente não vai ter planeta para viver, né? E nem para deixar para os nossos filhos e netos. Bom, a emancipação do trabalho, que é uma questão importante para Marx, e que ele via, né, nisso uma necessidade de alterar completamente o sistema, eu acho que tem diversas medidas atuais que estão ajudando, né, a resolver um pouco isso, né? Então, na Europa, essa discussão da inteligência artificial, né, e do desemprego está levando a uma discussão de renda mínima, né, onde diversas pessoas, né, assim, e volta aquela questão da alienação inicial, né, ou da capacidade de decisão, né? Eu vou ter que trabalhar, mas eu quero escolher uma coisa que eu trabalhe com gosto, até porque quando a gente trabalha numa coisa que a gente gosta é quando a gente é mais produtivo, né? Para isso eu preciso de ter a minha sobrevivência garantida aí até eu conseguir decidir escolher isso, né? Então, a expansão de políticas de renda mínima, de distribuição de renda e de riqueza, né, que tem piorado, como eu disse, e esse aumento da integração internacional, né, e coordenação, que sem isso não é possível, fica dificultado esses processos. E a emancipação social, que é o grande desafio, a meu ver, porque todas essas mudanças, né,
emancipação do trabalho, do pensamento, dependem de mudar a estrutura da sociedade. E aí a gente bate no problema da nossa democracia, né? Do modelo de democracia que a gente vive. Como que a gente altera isso para que a gente possa estar mais envolvido com a política, né? Uma participação política e social maior e uma capacidade de decidir de forma consciente, de participar dessas decisões de uma forma mais ativa, e um senso também de comunidade, né, que muitas vezes falta, né, de entender a sociedade e saber que tem horas que a gente vai ter que ceder, e por aí vai, né? Então, para finalizar, né, então acho que essa emancipação depende aí de um reconhecimento da alienação e desses processos alienantes, né? Então, reconhecer é o quê? Um conhecer de novo, né? Você tem que ficar constantemente reconhecendo o que está acontecendo para, de uma forma crítica, se libertar dessas alienações, e a criação de uma estrutura que incentive o pensamento consciente, né, e a ação consciente, ao contrário de estruturas de que dificultam isso ou que atuam contra esse processo, né? Bom, me estendi um pouco demais aí, desculpa, Paulo, mas acho que era isso aí a mensagem. Você está com o microfone travado, Paulo. Opa, desculpa, agora sim. Estou aqui pensando com meus botões o pepino que eu te dei para descascar. Em 45 minutos, falar sobre tudo, basicamente. Mas queria te parabenizar por ter conseguido, mesmo tendo que correr e fazendo esse homem-máquina aí acelerado, para conseguir cumprir dentro do tempo, e te agradeço por ter sido tão observador do tempo, de ter conseguido trazer para a gente um panorama tão estruturado, tão didático, numa linguagem tão acessível, né, para a gente conseguir enxergar com mais clareza, para a gente conseguir pensar de uma forma bem fundamentada, né, que também é básico para que a gente possa agir de forma consciente. Então, fico imaginando quantas disciplinas não cabem dentro desse tema, quanto tempo você não conseguiria se debruçar, né, sobre cada um desses elementos que você trouxe para tentar compartilhar aqui com a gente em tão pouco tempo, e, na minha visão, com grande êxito. Eu te agradeço muito aí essa sua contribuição. E por mais que a gente já esteja aí 2 minutinhos além do nosso tempo, eu acho que vale a pena a gente abrir para pelo menos uma pergunta, alguma expressão de alguém a partir da sua fala sobre o tema, sobre essa questão de como que a economia afeta a consciência, como a consciência afeta a economia. É muito interessante, né, essa estrutura que o João trouxe de que, assim como a neurociência mostra que a consciência altera a matéria, ou seja, a consciência altera o cérebro, é muito importante a gente lembrar que a matéria também influencia a consciência. E os hábitos e os modos de enxergar e os modos de ver, que a nossa realidade ela tem essa base material. E é a partir dela que a gente se forma enquanto sujeitos, enquanto sociedade. Então, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu vou abrir aqui a possibilidade de vocês mesmos se saírem do modo mudo. Alguém gostaria de participar? Fazer alguma pergunta para o João? Ou escrever aqui no chat, fiquem à vontade também, alguma coisa. O Romero, está ouvindo aí? Sim. Você acha que essa ajuda de R$ 600 poderia ser, numa reconstrução da economia pós-pandemia, um embrião da renda mínima no Brasil? Isso seria economicamente viável e aceitável? Obrigado, Jair. Bom, é uma bela reflexão, né? Eu tenho contato com diversos economistas que estão na linha de frente aí na luta, né, pela renda básica emergencial, né, que estavam aí antes dela ser criada, e agora estão bastante engajados para que ela se torne permanente, né?
na verdade, já tem essa discussão há muito tempo, né? Talvez no Brasil mais famoso, no Brasil mais famoso, né, o senador Suplicy, né, que vem lutando por isso aí há muito tempo. E politicamente, né, assim, economicamente, eu acho que sim, teria que a questão é ver os custos disso, impactos que isso teria, né, no orçamento do governo e na estrutura produtiva, mas eu acho que a tendência é essa, né? Como eu disse, né, nos países desenvolvidos já tem se pensado nisso também há bastante tempo, né? A Suíça tem um projeto de renda básica e a renda mínima deles lá é coisa assim, né, de 6.000 francos suíços, uma coisa assim, uma renda alta, né? Na Alemanha também tem uma discussão dessa. Então, nossos R$600 aqui é pouco, né? Mas é um início dessa reflexão e eu acho que a luta que vai se iniciar aí depois é para que tenha um debate sério sobre a possibilidade de manter isso, né? Muito bem, obrigado. Bom, Sim, Arlindo. eu acho que é uma questão central que a gente deveria pensar aí. A única forma que, nas circunstâncias pandêmicas agora, ficou incontornável de não enxergar, é que a saída é combater claramente a desigualdade. Assim, Piketty escreveu, as pessoas leram, acharam bonito, mas continuaram com a mesma estrutura, com a mesma transação, com a mesma concentração, com as mesmas engenharias econômicas do capitalismo. Direitinho, todo mundo achou lindo o que Piketty escreveu, mas ninguém focou. Então, mesmo na educação, quando a gente fala vamos através da educação, a educação é resultado de uma concentração. Se nós focarmos a redução, não precisa acabar com ela não, porque senão nem vai pirar. Reduzir um pouco a desigualdade, nós vamos atingir a educação. Mindfulness vai ser um cotidiano, não vai precisar ter nem esse nome. As pessoas vão simplesmente começar a ter espaço para se entender. Mas com essa desigualdade que existe, ela é cíclica, secularmente, Então, hoje, agora, eu acho que a gente tem que focar com todas as nossas forças, sem histerismo, sem radicalismo, em focar na coisa clara, que é reduzir a desigualdade, com os milhões de mecanismos econômicos que eu sei que é um economista, sabe que pode. Entendeu? Assim, então, isso que eu acho que a gente tinha que convocar para as pessoas conscientes, feito economistas, feito você, as pessoas que estão aqui, focar isso com força. Assim, seria um desejo ótimo. E obrigado pelas suas colocações. Obrigado, Paulo. Obrigado, Arlindo. Bom, João, por favor, comentar para a gente poder depois fechar. Não, concordo plenamente, né? Assim, teve um início de discussão, mas aí, como no final eu acabei tendo que correr um pouquinho ali, mas o grande desafio é um desafio político, né? De organização, de como que a sociedade se organiza para mudar isso, né? Eu acho que estão aumentando também esses debates, né? Nos Estados Unidos, que também é uma sociedade muito desigual, né? Tem aumentado essas discussões, e aí tem muita questão de valores envolvidos, né? Assim, de entendimento de como que a economia funciona, né? De uma visão de que, olha, eu produzi, então é meu por direito, né? E o Estado vir aqui e produzir uma distribuição de renda é algo equivocado, né? E eu acho que isso está começando a ficar um pouco para trás, né? Uma vez que a produção é social, né? As pessoas produzem socialmente e muitos dos bilionários que existem, né? Eles nunca vão conseguir gastar aquele dinheiro, né? Então, o nosso caso no Brasil é um caso mais grave, só para finalizar, porque a gente nem tem, por exemplo, imposto sobre herança, né? A gente pensa nos Estados Unidos, que é um país
a referência liberal e tal, mas nos Estados Unidos o imposto sobre herança, a alíquota máxima é 40%. Né? Aqui no Brasil a máxima é 8%. Né? Então, esses mecanismos de reproduzir a desigualdade que tem que ser combatidos. Né? Eu acho que eu tenho esperança aí com relação ao futuro. Mas, bom, agradecer as perguntas aí, os comentários que vários tiveram aqui, feliz de que tenham gostado aí. João, se você puder colocar seu e-mail aí no chat, se você quiser receber perguntas do pessoal, né, e de repente continuar esse bate-papo, a gente ficaria grato. Realmente é muito pouco tempo para poder aprofundar uma temática tão importante, tão densa. E eu gostaria de experimentar fazer uma coisa diferente para a gente concluir aqui hoje, porque às vezes a gente abre o áudio e começa todo mundo tchau, 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 fica aquela confusão danada, até engraçado e gostoso. Mas vamos tentar bater palmas e aí com todo mundo, com o chat, com o microfone fora do mudo, quem sabe a gente não agradece o João através de uma salva de palmas. Então, estou tirando todo mundo aqui do mudo. João, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigada. Para todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Tchau. Valeu, João. Obrigada, Paulo. Valeu, Paulo. Obrigada, Paulo. Até a próxima. Obrigada, João. Obrigado. Excelente. Valeu. João, valeu. Até. Um abraço.